Boa noite! E aí, vocês curtiram essa banda aí tocando maravilhosa? Várias estreias hoje aí, poxa, muito maneiras. Deus é bom demais, né? Tem multiplicado os talentos aqui na igreja, graças a Deus. E a gente tem visto isso se refletindo na banda, né? A galera tá tocando muito, tá sendo bênção. Pessoal, a gente vai partir para o momento da palavra, da pregação da palavra. O que vai acontecer agora? Eu vou ler um trecho da Bíblia, beleza? Que está no Evangelho de João, é o 4º livro do Novo Testamento. E eu vou ler uma passagem sobre a vida de Jesus e vou explicar essa passagem para você. No entanto, ainda que você entenda aquilo que eu diga, existe um conhecimento espiritual que está acima da minha própria explicação, que vem da atuação do Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, tipo assim, você pode entender e voltar para casa da mesma forma como você veio, ou você pode ser tocado pelo Espírito Santo de Deus através dessa pregação e voltar para casa diferente. A minha esperança é que seja assim na sua vida, que você ouça a palavra hoje e volte diferente para casa, seja tocado pela palavra de Deus. E para isso a gente vai orar. Então eu vou pedir para você abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e orar a Deus comigo para que Ele fale ao seu coração, assim como Ele falou ao meu. Seja assim nessa noite. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa. A gente te agradece por esses louvores, em especial pela galera que estava tocando aqui pela primeira vez, a Sofia, o Daniel, a Gabi. Senhor, muito obrigado pela vida deles. Eu peço que você, Senhor, continue falando aos nossos corações, não somente através dos louvores, mas também nesse momento em que a sua palavra vai ser pregada, Senhor. A gente precisa do seu Espírito Santo agora, para a gente guardar essa palavra no nosso coração e ter a nossa vida transformada realmente. Então eu peço que seja assim, Senhor, por favor, em nome de Jesus, amém. Hoje em dia, para você pedir uma comida de repente, né, é tudo muito mais fácil. Então você, tem um aplicativo aí de comida. Tinha um tempo atrás que você tinha que falar, ligar pelo menos, né? Pelo menos você tinha que dizer. Aí os mais tímidos ficavam assim, não quero ligar não, tal. Mas agora você nem precisa ligar, né? Você abre o aplicativo, aperta um botãozinho, né? E espera que o aplicativo esteja conectado no cartão da sua família, né? Que não seja o seu. E aí, magicamente, a comida aparece lá na sua casa. É um negócio tão fácil que as crianças sabem fazer às vezes. E se você largar um celular desse aqui na mão de uma criança, um menino lindo desse aqui, que é priminho da Gabi, não é isso? Você larga o celular na mão de uma criança, ela vai apertando e, sem você saber, está tocando lá um motoboy na sua casa, você acabou de pedir uma comida pelo iFood. Então, hoje é tudo muito mais fácil. No tempo de Jesus, a parada era diferente. Aliás, hoje vai ter uma cantina aí depois aí, maneira. Passei ali, o cheiro já estava bom. Já estou me preparando. Para não me alongar muito, para você poder ir para a cantina daqui a pouco. Cara, no tempo de Jesus era diferente. Se você não tivesse preparado, às vezes, para uma situação que demandava o dia todo, e Jesus toda hora fazia isso com os seus discípulos. Ele ia para um lugar, os discípulos não sabiam quanto tempo que ele ia ficar, e aí, de repente, Jesus ficava o dia todo naquele lugar, e a galera não tinha o que comer. A gente vê isso expresso pelo menos em 2 passagens, que são chamados os textos da multiplicação, de pães e de peixes. Então, Jesus pega lá alguns pãezinhos, alguns peixinhos, ora, e aí ao passo que vai distribuindo, parece que aquele negócio vai se multiplicando. É interessante que no texto mesmo não diz multiplicação. Tem hora nenhuma no texto que diz que a coisa se multiplicou. Não, diz que eles dividiram, e pelo fato deles terem dividido, no final sobrou mais do que tinha no início, e esse é um milagre que Jesus faz. Muitas vezes a gente divide o pouco que a gente tem, e no final tem muito mais do que a gente tinha no início. Eu sei disso por experiência própria, já vivi isso várias vezes na minha vida, e tenho visto isso ao longo desses anos que eu caminho no Evangelho. A situação aqui é parecida. Na verdade, Jesus
está perto de um poço de uma cidade samaritana. Então, qual é a parada que está rolando? Existia uma galera desse povo aqui, mas que tinha se misturado com outros povos, que se chamava de samaritano, beleza? Então era um povo meio misturado. E a galera de Jesus, não Jesus, né, mas o povo de Jesus, os judeus, aquela galera que era raiz, ficava achando que esse pessoal era meio Nutella, assim, tipo, pô, pessoal meio devagar, não segue a lei direito, sabe? Não faz as coisas direito. A gente não, a gente faz tudo direitinho. Então, para eles era inconcebível. Então, assim, a galera não aceitaria que um judeu como Jesus conversasse com um samaritano. Essa conversa não ia ser uma conversa legal. Geralmente era uma conversa que envolvia, se a conversa acontecesse. Então, geralmente não tinha conversa. Mas se tivesse, era briga, beleza? Ofensa. Um brigando com o outro, xingando o outro, era isso que acontecia. Fato curioso é que até hoje existe samaritano nessa terra. E ainda tem essa rixa entre samaritanos e judeus, ainda existe esse problema entre eles. Jesus vai para um lugar que é uma terra de samaritanos, e de modo inesperado, Jesus começa a conversar com uma mulher samaritana. E aí você tem um outro problema. Primeiro problema, ser samaritano é um problema. Beleza? Segundo, ser mulher aqui nesse tempo é um problema. Por quê? Porque a lei dizia, a lei interpretada pela galera, assim, não era a lei de Deus na verdade, mas algumas formas de interpretar essa lei, tem nomes específicos que eu não vou gastar o seu ouvido com esses nomes, mas algumas formas de interpretar a palavra de Deus, não a palavra de Deus, mas o modo como era interpretado, dizia que um homem não deveria ensinar a palavra de Deus a uma mulher. Então, os rabinos desse tempo, os mestres desse tempo, eles não pregavam para uma mulher, eles não explicavam a palavra de Deus para uma mulher. Isso não acontecia. Na verdade, eles diziam até que isso era pecado. Então, se um homem, ainda que fosse judeu e não samaritano, explicasse para uma mulher, ainda que fosse judia e não samaritana, a palavra de Deus, isso para eles era pecado. Jesus quebra logo essas duas paradas, conversando com uma mulher samaritana num poço que era um poço de Jacó. Só que no momento que Jesus vai falar com a mulher, os seus discípulos tinham ido para um lugar comprar comida. Como não rolava iFood, como não tinha nem telefone para ligar e pedir, quem tinha que fazer era você mesmo. Beleza? Está com fome? Quer comprar uma parada? Vá lá, pega sua roupinha, anda para um lugar, compra e traz de volta. Os discípulos estavam cheios de fome. E eles vão para a cidade mais próxima comprar comida. Provavelmente eles não querem entrar na cidade dos samaritanos, eles vão para outro canto. Jesus não tem problema com isso. Jesus percebe que está com sede e pede água para uma mulher samaritana. A mulher se espanta, pô, você sendo judeu falando comigo, como assim? Ele pede água, ele sendo todo poderoso pede água. Isso é uma atitude de misericórdia de Jesus. Jesus não precisava dela, beleza, para pegar água. Tá ligado que teve uma hora que Jesus fez assim? Olha, o mar estava revolto, o vento sacudindo o barco. Jesus fez assim, ó, cale-se. E aí o mar se acalma, vira piscininha, totalmente flat. E aí o vento para de soprar. Jesus tinha esse poder. Jesus podia dizer para um monte, sai daqui, vai para lá. Jesus podia fazer um poço num lugar que não existia poço. No entanto, Jesus vai lá e conversa com uma mulher para puxar assunto com ela, para que ele pudesse pregar a palavra para ela. Jesus poderia não estar com sede. Jesus podia pedir ao Pai que enviasse anjos, e os anjos trariam a água mineral mais pura de todas para ele beber. Mas não. Ele se submete a beber água de um poço provavelmente antigo, então, né, um poço meio que talvez você não tivesse coragem, eu não tivesse coragem de beber água naquele poço. A gente está acostumado com purificador de água, a gente não beberia. Jesus, o Filho de Deus, ele resolve pedir água para uma mulher samaritana. Cara, olha só, você entende? Está tentando entender o que eu estou falando? Então saca. Olha como que Jesus é bom e misericordioso. Ele é um homem
que não falaria com uma mulher de tal povo. Ele fala, ele é um homem que não precisaria pedir água, ele pede. Ele é um homem que bebe uma água suja, beleza? Para que ele pregue o evangelho. Quando os discípulos voltam, eles ficam meio espantados. Você percebe que os discípulos nem vão falar com a mulher em si, e eles falam com Jesus mais ou menos se Jesus tem fome. Então olha só, no verso 34 Jesus vai responder para eles, que é a passagem que a gente vai focar nessa noite. Verso 34 ao 38, João 4, 34 ao 38 diz assim. Se a pessoa do teu lado não tiver o texto, se puder compartilhar, por favor, vai ser maneiro. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Amém. Esse texto ensina para a gente, a única lição dessa noite é que Jesus define as nossas prioridades. É Jesus quem define as nossas prioridades. Cara, algumas coisas impressionantes nesse texto. Jesus diz que os campos estão brancos. O que Jesus está querendo dizer, né? Quem conhece plantação de qualquer coisa, sabe que você precisa ter paciência para colher. Então, por exemplo, eu já plantei tomate, não como os filhos de Francisco lá, né, do filme, mas eu plantei tomate na minha casa, bonitinho. Cara, você planta sementinha, aí você tem que pedir a Deus para nascer alguma coisa dali, porque enquanto não nasce, eu não tenho o que fazer. Aí depois que nasce, você vai mudando de vaso, porque tem que ser num vaso pequeno, passando para outro. Cada hora que você troca de vaso, você sofre com aquilo, porque parece que a planta vai morrer. A planta dá sinais assim de que ela vai morrer. Aí você acha a posição correta, você rega, você espera. E no final das contas, depois de muito tempo e muita paciência, você consegue colher algum fruto. E todo mundo aqui sabe que tomate é fruta. Não é isso? Não é legume, vocês aprenderam isso. Cara, para colher a gente precisa de paciência. Mas o que é interessante para Jesus é que Jesus está falando para eles assim, ó, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Então o tempo da plantação e da colheita é um tempo muito próximo. Então as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Jesus está falando de modo meio como parábola para eles, como uma analogia. E Jesus fazia isso direto e confundia a cabeça dos discípulos. Então, os discípulos perguntam se Jesus está com fome. Aí Jesus já mistura esse plano da realidade com o plano espiritual. Ele diz assim, ó, eu tenho um alimento que vocês não conhecem. Aí eles ficam assim, pô, que isso, o cara estava guardando comida ali no bolso, não falou nada para a gente foi para outra cidade. Que história é essa? Que alimento é esse? Aí Jesus diz, não, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então o alimento de Jesus não era comida. Jesus estava com fome, galera. Jesus estava com sede, galera. E Jesus estava fazendo isso para que ele pudesse pregar o evangelho, para que ele pudesse levar a palavra de salvação para uma pessoa que não merecia, dentro da cabeça daquele povo, daquela época. Ao mesmo tempo, Jesus diz que os campos estão brancos ou prontos para a colheita, porque era assim, quando você ia colher trigo, você olhava para o campo e ele estava florido, embranquecido. Então você sabia que estava na hora de você colher. Jesus diz que os campos estão brancos porque eles estão olhando para o lado errado. Porque na cabeça daqueles caras, aquela mulher não seria uma pessoa que você deveria evangelizar. O que eu quero que você entenda? Entre muitas lições que esse texto traz, né?
e eu já falei uma, que Jesus é quem define as prioridades. Cara, quando Jesus define a prioridade da gente levar a palavra de Deus, e o foco de Jesus e o alimento dele é fazer a vontade de Deus, e deveria ser assim na sua vida também, é Jesus quem define quem você tem que evangelizar. É Jesus quem define quem você tem que evangelizar, e não é você. Você consegue entender? Então, é possível que na sua escola tenha uma pessoa com a qual você nunca trocou uma ideia, que Jesus queira que você se aproxime dela, para que você pregue o evangelho para ela. Pensa naquele chato lá da sua escola, tem algum? Pô, quem sabe você já não foi considerado o chato da escola, não é isso? Eu fui, galera, considerado o chato da escola. Quem sabe não seria você? Jesus quer que você leve a palavra de salvação para uma pessoa, de repente, inesperada, para uma pessoa que seja desprezada. Beleza? Sabe aquele amiguinho da escola que a galera zoa, faz bullying, despreza, ninguém quer trocar ideia, sabe? O considerado ruim, chato, fedido, etc. O considerado assim pelos outros. Jesus quer que você se aproxime dessa pessoa e leve a palavra de salvação para essa pessoa. Primeiro, você deve entender que Jesus é quem tem toda a autoridade. Então, Jesus manda no universo, Ele manda em todos os corações, Ele inclina o coração de quem Ele quer para onde Ele quer. É assim que diz a sua palavra. O coração do rei é inclinado para onde Jesus quiser. Ele pode tocar em qualquer coração. Ele tem sabedoria, Ele define melhor do que você o que seja o propósito da sua própria vida. Consegue entender? Hoje você está fazendo planos, não está? Você está no ensino médio aí, vai ter que fazer Enem, vai ter que fazer redação, vai ter que se virar, vai ter que escolher uma carreira. Jesus sabe melhor e mais sobre a sua própria vida do que você mesmo, para definir o seu futuro. Jesus espera o melhor para a sua vida. Sabe o que é o melhor para a sua vida? É fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus está te dizendo. Por mais que seja importante, e é certamente, fazer uma faculdade, por mais que seja importante tirar uma nota boa no Enem, por mais que seja importante você estudar todos os dias e você honrar o compromisso dos seus pais com você e o seu compromisso com eles, o que está em primeiro lugar e deve estar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Se for assim, todas as coisas vão ser acrescentadas. Clóvis, é você que está dizendo isso? Não, se isso dependesse de mim, eu não diria, eu teria medo de dizer. Perceba, falo para vocês como eu falaria para os meus próprios filhos. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, os seus propósitos, a sua justiça, a obra de Deus, e todas as coisas vão ser acrescentadas, todas. Você se preocupa com o seu futuro, você se preocupa com a sua vida, você se preocupa com o que as pessoas pensam sobre você, você se preocupa com a sua aparência, você se preocupa com a sua performance também, assim, tipo, o que a galera acha do modo como você age, faz, você se preocupa com as suas mídias sociais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Cara, se você fosse visitar um lugar, uma terra, tivesse um conhecido seu, você conhece uma galera, esses dias veio um parente seu que veio de longe, não veio, Sofia? De outro país aí? Sofia, você, Sofia aqui, veio um parente seu de outro lugar? De outro país? Não? Quem que trouxe esses dias aí? Foi outra? Outra Sofia? Foi você, Sofia? Não, foi outra também.
Gente, quantas Sofias tem nessa igreja, gente? O que está acontecendo? A gente coloca o nome Sofia em todas as... Porto. Beleza. Vou continuar com o exemplo. Não desistir. Sofia Porto trouxe uma pessoa de outro país para cá. Cara, como que essa pessoa vai conhecer o Brasil? Através de um brasileiro, é muito mais fácil. É um nativo. Como que você vai saber como funciona uma máquina? Imagine que você queira mexer num iPhone, nunca mexeu. O meu é o genérico, beleza? Está escrito up no meu. Meu genérico escrito up, não é iPhone. Mas, vou trocar de aparelho agora. Vou passar para iPhone. Só que eu só mexi em Android a vida toda. Então, sabe, tem aquele empecilho. Minha cabeça funciona Android e não funciona iPhone. Agora imagina se o Steve Jobs, que é o cara da Apple, se o Steve Jobs, sentasse do meu lado e me ensinasse, aqui é assim, você puxa esse aplicativo assim. Sabe, esse negócio que não presta no Android, aqui funciona bem. Por outro lado, sabe esse aplicativo que é de graça no Android? Aqui na Apple você paga. Que beleza. Cara, se você quer saber qual é o propósito da sua vida, sabe para quem que você tem que perguntar? Para aquele que criou a sua vida, aquele que te planejou. Antes dos seus pais sonharem com a sua vida, o Senhor te conhecia. O Deus que te amava antes de você estar no ventre da sua mãezinha. Esse Deus que te ama sabe o que é melhor para você. E sabe o que é melhor para você? Se alimentar da vontade de Deus. Não da vontade dos seus amigos, das suas amigas, dos seus colegas, do grupinho da escola. Não, da vontade do Pai, para cumprir os seus propósitos. Cara, não tem nada melhor para a sua vida do que fazer a vontade de Deus. Perceba, Jesus vive, o objetivo da vida dele é esse, fazer a vontade do Pai e concluir a sua obra. Sabe quando essa obra vai ser concluída? Sabe? Quando a última pessoa escolhida por ele for alcançada. Essa obra vai ser concluída. Quando a última semente for lançada, do último cesto cheio de sementes, beleza? Quando a última for lançada, quando o último broto vingar, quando o último fruto for colhido, acabou. Não existe mais tempo. É o dia da volta de Jesus, vai ser assim. O alimento de Jesus, aquilo que o alimenta, aquilo que dá força para ele, aquilo que o motiva, aquilo que define a sua própria vida, antes de ser a sua própria fome, é fazer a vontade daquele que enviou ele e concluir a sua obra. Você consegue dizer isso da sua própria vida? Se você vive carregando o nome de Cristo como cristão, você deveria viver dessa maneira. A sua prioridade tem que ser o reino de Deus. Você pensa, respira, vive para o reino de Deus? Por exemplo, você acorda, a primeira coisa que você pensa é, cara, como que eu vou cumprir a vontade de Deus no meu dia hoje? Como que eu vou levar o Evangelho para alguém que não conheça a palavra de Jesus? Isso é um foco mesmo da sua vida? Uma prioridade acima da nota boa, acima da carreira, acima de ser aparentemente ou na estética contemporânea considerado uma pessoa bonita, acima disso, acima de pensar na maquiagem que você vai usar, acima de pensar na onda que você vai pegar, acima de pensar em bater o recorde do CrossFit, fazer jiu-jitsu, jogar o jogo, sei lá o que você está jogando todo dia e talvez esteja dependente desse jogo, viciado nessa parada. Acima disso tudo, quando você acorda cheio de fome, você não acorda cheio de fome? Adolescente acorda cheio de fome. Nem todo mundo, é isso. Quem acorda aqui cheio de fome? Isso, os meninos todos. Algumas meninas
Pô, esses dias eu fui aqui, essa lanchonete aqui do lado, cara, que eu não vou dizer o nome, que é sem nome. Fui à lanchonete aqui do lado, cara, as meninas comendo um sanduíche deste tamanho. Eu fiquei impressionado, eu pensei assim, cara, nunca tinha visto essa cena. Pô, quando você acorda cheio de fome, a primeira coisa que você pensa é o quê? Que você vai tomar no café da manhã, ou vou orar para saber qual é a vontade de Deus para o meu dia hoje, eu vou orar para poder conhecer o coração de Jesus Cristo e fazer a sua vontade, eu vou orar para Ele me dar a chance de compartilhar o Evangelho com o meu amigo da minha escola. O que tem motivado a sua vida? Sabe, um atleta? Tipo assim, pensa num atleta que seja um vitorioso, assim, uma pessoa. Recentemente morreu, né, o Pelé, recentemente. Já ouviram falar em Pelé? Ó, de todos os tempos, tal. Pensa em alguém do seu tempo, assim. Tem algum atleta que você admire hoje? Essa pessoa vive provavelmente para fazer o que ela faz. Então, ela acorda pensando, por exemplo, um jogador de futebol, um craque, acorda pensando no jogo, ela toma um café pensando no jogo, porque ela tem que fazer dieta, ela faz exercício pensando no jogo, ela tem a sua rotina pensando em ser o melhor do mundo. É assim, você consegue ser um atleta como aquele que Paulo diz que você tem que ser. Paulo diz isso, que a gente tem que correr para receber o prêmio no final, a gente tem que esmurrar o nosso próprio corpo, a gente tem que vencer o nosso próprio corpo, para que a gente consiga chegar no final da corrida. Você tem vivido como esse atleta que tem tentado fazer a vontade de Deus, do início ao final do seu dia? Se não tem sido assim, você precisa mudar o foco da sua vida. Como que a gente aplica essa palavra na nossa vida? Primeira aplicação, priorize a vontade de Deus. Priorize a vontade de Deus. Para isso, você tem que conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus está expressa aqui na sua palavra. Você tem que conhecer esse livro, como quem conhece a voz de um amigo. Sabe, quando você olha para a cara do seu amigo, você sabe que ele está mal? Não tem isso? Você tem algum amigo que você conheça tanto, que você olhe para o seu amigo e você pense assim, pô, ele nem te falou nada, mas você sabe, pô, cara, esse meu amigo está mal hoje, eu estou vendo que ele está mal. Tem que ser assim, você tem que conhecer o coração do seu Deus, a face do seu Deus, o propósito do seu Deus, a respiração do seu Deus, através da sua palavra. Você tem que se encharcar desse negócio. Porque se você não tiver encharcado com o perfume santo de Jesus, você vai receber o cheiro ruim de tudo aquilo que não pertence a Ele. E vai se acostumar. Eu lembro que quando eu estudava na UF, eu tinha 2 amigos que eles moravam em cima do depósito de peixe, mercado de peixe, São Pedro, Niterói. Eles moravam em cima do mercado de peixe. Sabe o que eles me disseram? Que eles ficaram 2 semanas com vontade de vomitar, nauseados. Depois de 2 semanas acabou. Sentiam mais cheiro de nada. Chegavam e não sentiam. Ou você vai se impregnar do perfume de Jesus, ou você vai perder o olfato e não vai saber que você está cheio daquilo que não seja a vontade de Deus. Se você está indo para a sua escola com o objetivo de conquistar um menino ou uma menina, isso está errado. Seu objetivo tem que ser fazer a vontade daquele que te enviou para aquela escola. Quem te enviou para essa escola foi Jesus. Faça do evangelismo o seu modo de vida. Aproveite as oportunidades. Cara, quantas horas você passa do lado de uma pessoa todo dia, que é a pessoa que está lá na sua sala? Quantas horas, mais às vezes, do que você passa com seus pais dentro de casa? Ainda tem essas escolas malucas aí. Pô, o pastor chamou a escola de maluca. O pastor é professor, tem esse direito. Ainda tem essas escolas malucas aí, que você fica o dia todo na escola, cara. Então você passa mais tempo na escola do que dentro de casa.
Leve Jesus para a sua escola, para ele sentar do seu lado. Imagine o seu comportamento na sala de aula como alguém que está sentado do lado de Jesus. Jesus está sentado do meu lado, agora eu me comporto dessa maneira. Consegue entender? Cara, priorize a vontade de Deus, a pregação do Evangelho, mesmo que você tenha todas as necessidades de uma vida de um adolescente. Priorize, o tempo vai passar, vai ser cada vez mais difícil de você evangelizar, de você viver esse propósito de Jesus Cristo. Vai ter uma hora que as contas vão bater lá na sua portinha. Agora é a hora de pregar a palavra. Por que que, estatisticamente, a maioria das pessoas se converte nessa época que vocês vivem agora? Na idade de vocês? Porque é o tempo que a gente tem mais contato com as pessoas para a gente evangelizar. Não é por nada diferente disso, entendeu? Não é que Deus trabalha com estatística. Não, é que a gente pode conviver e influenciar as pessoas que estão pertinho da gente. Segunda e última aplicação. Comece a colher frutos espirituais agora. Percebe? Jesus está falando assim, ó, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. O tempo da colheita é esse, galera. Você não precisa esperar muito tempo, não. Eu me converti assim de uma hora para outra. Eu era um maluco que não sabia nada do Evangelho. De um dia para o outro, Jesus tocou na minha vida e eu comecei a ler essa palavra assim e desejar esse negócio, querer ser batizado. De uma hora para outra, foi rapidinho, por influência dos meus amigos também. Por outro lado, isso deixa a gente humilde, que se uma pessoa se converte, a gente sabe que não foi fruto só do nosso trabalho. É claro que é Deus que vai agir na vida daquela pessoa. Mas é hora de lançar e puxar a rede ao mesmo tempo. É hora de convidar, galera. Abre a boca e convida. É fácil. Pô, vamos lá. Vou cantar, vou tocar contrabaixo, vou tocar bateria, vou tirar foto. Vou sentar lá. Não vou fazer nada. Mas vou sentar lá do meu lado, vai ser maneiro. Pô, vamos lá comigo, vai ter churrasquinho. Cara, tenta inventar alguma coisa. Paga o churrasquinho para a pessoa. Tenta inventar alguma coisa para a pessoa vir. Chama o seu amigo. O reino está próximo. Os campos estão brancos. Que o nosso alimento seja fazer a vontade de Deus e pregar essa palavra maravilhosa, para que outras pessoas possam se converter, para que outras pessoas possam crer nesse Jesus Cristo que não nos abandona. Esse Jesus Cristo que é o nosso Salvador e nosso amigo, aquele com quem a gente pode contar, aquele que diz para a gente que a gente não vai estar sozinho, e a gente sabe que não vai estar, ainda que a gente passe por momentos difíceis. Divida esse presente com os seus amigos. A hora é essa, depois vai ser tudo mais difícil. Na faculdade vai ser mais difícil, quando você trabalhar vai ser mais difícil ainda. A hora é agora de pregar o Evangelho, cara. Acorde determinado amanhã, ore a Deus, peça sabedoria para Ele e leve a palavra dEle para onde você for. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra tão maravilhosa. Você é o nosso Deus. Realmente, a gente gostaria que o nosso alimento fosse fazer a Tua vontade, mas infelizmente, Senhor, digo pela minha própria vida, a gente tem se alimentado de tanta coisa que não é do Teu agrado, da Tua vontade, que não é o desejo de concluir a Sua obra, Senhor, nesse mundo. Nos perdoe, Senhor. Faça a gente acordar, despertar, a gente que tem dormido, como diz a Tua palavra, faz a gente despertar desse sono tão profundo, Pai. Que a nossa vaidade, que a nossa autoimagem, Pai, que a nossa reputação na escola não seja superior à vontade de fazer aquilo que Te agrada, Senhor, de levar o Teu Evangelho. Que a pregação da Tua palavra vença corajosamente a nossa timidez, o nosso silêncio, a nossa falha, a nossa preguiça, Senhor, em nome de Jesus. Que antes dos nossos desejos, Pai, antes da gente satisfazer a nossa própria vontade, que a gente queira
levar esse evangelho maravilhoso para quem precisa, Senhor. Que isso seja a nossa vida, o nosso estilo de vida, o nosso propósito, que o seu reino venha em primeiro lugar na nossa vida, porque a gente sabe que todo o resto vai ser acrescentado pelo Senhor, pois foi você quem prometeu, você é fiel. Que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.